Vamos continuar. Nós ainda estamos aqui, continuando o texto aqui. Desse capítulo 7 está escrito aqui, é que eu acrescentei uma essa observação que vai aparecer que no capítulo 7 tem essa observação, mas, na verdade, a gente vai tá no capítulo 6. Nas referências em relação a essa história da separação da alma do corpo, porque todo esse detalhe ali da morte desse homem que ele estava falando, que pode ser suicidas, tiveram essas referências. Por exemplo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, item separação da alma e do corpo. Pergunta 155A. Ele vai falar que a observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Sobretudo naqueles cuja vida que a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que representa simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, é isso que já está repetindo o que eu falei aqui da história. Quanto mais a pessoa se apega à matéria, é uma relação direta. Você vai ficar mais tempo preso no seu corpo. Matéria, gente, significa qualquer uma, não só a matéria que você tem, dinheiro, casa, carro, como o seu corpo também. O corpo seu, a beleza, ficar assim, né? A pessoa que tem muita mania de querer ficar só, não quer nem envelhecer, fica muito preso à beleza e à vaidade, isso tudo conta, para ficar presa ainda na hora desse desprendimento. E aí Kardec continua. E essa afinidade, em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Os relatos que a gente tem de suicidas, muitos deles falam que estão vendo os vermes comerem o corpo, comendo e pegando as larvas, comendo o corpo deles. Isso tem vários relatos. Aqui também a Gênese, capítulo 11, Gênese espiritual, o item 18 vai dizer: o espírito se solta molécula por molécula. E também exatamente como fala que quando o espírito que está se prendendo ao corpo, está encarnando, né? Reencarnando, que ele também vai se ligando molécula por molécula. Do mesmo jeito que reencarnou, vai desencarnando. No livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. A morte, pois ter uma moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências. E, enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. É o que acontece. Se a pessoa ainda está ligada, não se soltou ainda, né? Não foi. Que tem aqueles. Nós vamos até ver aqui na frente agora, nesse companheiro, desse pedaço do Obreiros, que tem aqueles servidores que auxiliam, né? Para poder soltando, libertando, liberando o perispírito do corpo. E aí fala que quando existirem esses pontos, o espírito está ressentido, então ele fica com essas impressões. A impressão da história da larva está comendo ele, a impressão de dor, de todas as coisas que o espírito nem está sentindo mais, mas ele preso ao corpo, ele vai continuar com essas sensações. São sensações. No livro Obreiro da Vida Eterna, o capítulo 13, Companheiro Libertado, vai contar uma história que até... esse aqui está narrando o processo de desligamento do espírito Dimas, dos seus despojos carnais, etapa a etapa. E aí ele tem auxílio dos operadores espirituais. Ele fala que está sendo realizado por operadores espirituais capacitados, que são especializados em desligamento, através de um complexo de serviço focado, principalmente nos centros de força. E esse aqui é o link do mesmo que eu mandei para vocês, para assistirem naquele vídeo que eu mandei antes. Vale a pena assistir. O caso que ele vai contar agora é do seu Marcondes, que esse é outra desencarnação aqui, mas com vampirismo. No livro Painéis da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 17, chama Desencarnação e Vampirismo. Aí, tá vendo? Ele narra a desencarnação, que eu já peguei de um site, aí a pessoa escreve desencarne. Narra a desencarnação do senhor Marcondes Leal, proprietário de imenso latifúndio
que mantém com mão de ferro. Então, já vi que ele era o patrão também já era mão de ferro. Ele era um tirano doméstico. A própria família anela, né? Tipo, reza pela sua desencarnação. Um ambiente bem cuidado contrastava terrivelmente com a psicosfera ali reinante. Isso ele está contando que está acontecendo no quarto dele, né? Irrespirável, porque isso aqui é o Miranda também, tá? Painel de obsessão é o Manuel Flamengo de Miranda. E ele contando. E nesse ambiente irrespirável se movimentavam espíritos viciosos, ostentando máscaras de agressividade, com atitudes visivelmente hostis. Confabulavam irônicos e referiam-se ao moribundo com indisfarçável animosidade. Não havia, aí que a gente está colocando agora a diferença, olha, não havia o concurso dos técnicos em libertação, tendo o enfermo tombado no automatismo dos fenômenos biológicos demorados, que se arrastam até o total desgaste dos fluidos e forças vitais, prendendo o espírito à matéria por largo tempo após a chamada morte orgânica, quando o cadáver entra em decomposição. Então, não havendo ajuda, se o espírito não tem bons companheiros, boa energia, ele vai ficar entregue a esse automatismo dos fenômenos biológicos. Então, e vai acontecer esse desenlace, isso tudo vai acontecer, só que aí bem mais devagar e ele vai sentindo essa decomposição. O suor abundante e o colapso periférico denotavam a vitória da morte sobre a matéria, que não mais podia lutar. Enquanto o espírito permanecia lúcido na destrambelhada usina mental, agarrando seus despojos que se ligavam ao comando. Então, ele estava lá, ainda estava lúcido, agarrado ali do despojo, mas a vida já estava esvaindo, né? Vimos, aí Miranda continua falando, vimos as entidades sinistras arrojarem-se sobre o defunto, e numa cena perturbadora, profundamente asquerosa, sugar as energias da pasta sanguínea do cadáver, retirando por absorção bucal os fluidos empestados que eram eliminados. Passou a desenredar o falecido dos dispostos, usando de violência, o que produzia no espírito lancinante dores, que extravasava a gritos confrangedores, e recebidos com gargalhada de zombaria por parte dos assistentes igualmente insensíveis odiantes. Então, imagina essa cena de filme de terror, o pessoal lá sugando a pasta sanguínea, né, pegando, por isso que se chama, né, você vê que o título também é vampirismo. E a gente é que sabe, né, que esses autores, eles se baseiam em algumas coisas que eles vão, dormem, sonham e vão ver. E, com certeza, o vampiro e todas essas histórias de terror, elas sempre foram inspiradas com essas obsessões que acontecem desde que o planeta é planeta, né? E isso tudo já foi, aquelas faces e os ódios e esses espíritos sendo obsediando as pessoas, né, com essa raiva que eles têm e já pronto para pegar e tirar o defunto e levar, porque eles levam para o ambiente que eles estão. E aí vem a pergunta que eu vi numa palestra que eu achei que estava bem nessa hora aqui para a gente perguntar para a gente fazer para a gente mesmo. Vai ficar só para reflexão. Se fôssemos chamados agora, nós estaríamos prontos para retornar para o mundo espiritual? Que bagagem que nós levaríamos? Quais valores morais nós temos na nossa bagagem? Porque a gente está vendo vários casos aqui, né, terríveis, mas nós temos que lembrar também que nós temos que estar com a bagagem pronta. Isso aí, a história da hora, a gente não sabe, né? Então, a bagagem tem que estar pronta. Com o quê? Com valores morais ali dentro. Com o nosso esforço de estar sempre você se avaliando. Primeiro, você tem que fazer o autoconhecimento, ver quem você é, tentar descobrir o que você tem que não está batendo bem com a parte moral do Cristo. E daí a gente vai ver o que a gente precisa consertar. Procura ajuda. Sozinho a gente não consegue muitas vezes, em quase nada. Se não for uma ajuda terapêutica, uma ajuda de atendimento fraterno, e aí a gente procura nossos livros, estudos. Tem sempre um jeito, só tem que ter o esforço, porque a porta é estreita, a gente sabe. E para estar passando essa portinha estreita aí, a gente tem que se esforçar muito, porque toda hora a gente tropeça e aí fica querendo para a porta larga lá, que é mais fácil, dá uns tropeções,
e o negócio não vai para frente, né? Bom, quer falar alguma coisa disso aqui? Porque agora eu posso passar para o... Ninguém Começa falou agora. que ia ser fácil, João. Ô, Sil. Sim, Ninguém falou. E não é, e não porque às é. vezes a gente está muito feliz, tá tudo certinho, de repente alguém fala alguma coisa, você solta logo. Exatamente. E aí você, depois que você faz, você fala assim, meu Deus, É isso aí. sabe? Como é que eu fiz isso? Eu nem lembrei que eu sou espírita, E que por eu tenho que eu essa fiz noção, isso, né? porque a nossa responsabilidade ainda é maior, né? Sim, E quando não se sabe, tudo bem. Agora, quando você sabe que não pode fazer e você faz, ainda é pior, não é isso? pior Então, ainda. a gente tem que ficar assim, se controlando e falando assim, aí você começa tudo de novo, tenta fazer, e quando a gente consegue magoar uma pessoa e a gente tem consciência disso, eu sei que é muito chato, mas a gente tem que pedir perdão, falar esse desculpa para que Exatamente. eles sejam misericordiosos com a gente, O não é problema é a verdade? gente reconhecer que a gente também fez, aí a gente pensa assim, não, mas eu estava Pois errado. exatamente, é muito difícil, entendeu? E é a hora que Então, você fala tem que assim, fazer análise, né? Em tem todos os pontos. não, às vezes eu falo assim, meu Deus, o que que eu fiz em outra para estar merecendo isso? Entendeu? É, o que Mas eu estou precisando aprender, né? É esses eu estou negócios. precisando aprender que eu ainda não entendi. O Né? importante é o esforço que a gente venha a imprimir nisso. Porque se a gente for parar para pensar, no momento, por exemplo, de agora, sei lá, eu não tô com a minha bagagem pronta para desencarnar. Então, quando acontece qualquer evento, qualquer situação em que eu me desequilibro, eu lembro, claro, já desequilibrei, aí eu me lembro, se eu desencarnar agora, estou. Então, a gente tem que, né? Aí a gente, vamos embora, vamos fazer de novo, vamos continuar. É um eterno começar de novo, né? Até que a gente consiga vencer, finalmente, essas tendências que a gente tem, que a gente precisa melhorar. Né? Por isso que a gente está no mundo de expiações e de provas, né? Mas ainda estamos aqui por alguma razão. A gente não já estava em outra, mas A o minha irmã negócio fala é que a assim, gente não aprendeu. Meu Deus, eu tenho que voltar muitas vezes. Ai, Aí eu falo assim, minha irmã, tenta aproveitar essa É oportunidade isso por aí. enquanto, né? Vamos tentar fazer o máximo aqui, porque se a gente está Aproveita, tendo essa oportunidade, vamos tentar, né? esforçar para poder ir. Nós vamos passar para o Para capítulo poder 7 melhorar. agora. Agora já está Certo. na. Eu já passei, terminamos 6, e vou começar um pouquinho de 7, porque assim, eu estava até falando com a Carla que o negócio é o seguinte: não dá para a gente ficar fazendo só um capítulo por cada encontro, porque tem capítulo que é grande, e como tem essas referências, a gente tem que ir fazendo isso, de acordo com vai passando o assunto, a gente vai pulando. Hoje a gente não vai terminar o 7, que o 7 é enorme, tá? Só aqui de resumo são 7 páginas, tem uma reunião aqui enorme, então vamos ver até onde a gente vai, fechando um assunto, e vamos seguindo. Nós temos ainda uns 20 minutos, talvez, uns 18. Vamos ver até onde a gente chega. Então, agora o capítulo, é o estudo 8, né, que eu estou contando os estudos pelos dias. Capítulo 7, o nome chama O Grande Encontro. Esse capítulo tem umas partes muito lindas. Então, agora vamos ver que eu está o Miranda pensando. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. E aí ele vai falar que ele observou que o espírito... Deixa eu só voltar aqui que eu estou com um negócio fazendo barulho aqui toda hora, vocês estão escutando? Que é eu o ouvi. WhatsApp. Pois é, agora sumiu a tela. Como é que eu faço para voltar aqui? Ai, meu pai. Vocês estão vendo aí o texto? Então, Então, voltei. O Miranda observou que vocês estão sempre lá, na maioria das vezes, estão no hospital, né? Estava observando que o espírito ainda estava ligado ao chakra coronário e os inimigos espirituais se lançaram sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final do corpo, do espírito, né? Mas ele não sabia como se desviar da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Um deles, mais feroz, agrediu com socos e blasfêmias.
afirmava-lhe que esse era o momento da revanche, que se deveria prolongar indefinidamente. Uma nuvem escura envolvia-os, como resultado das emanações psíquicas do grupo, num quadro de desespero e aflição. Eles desejavam arrastar o espírito, mas a vinculação com o organismo, com o corpo, impedia, né, de arrebatar o espírito do recinto em que se encontrava. Aí o Miranda vai falar, né, aquele quadro dantesco ocorria enquanto o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado num saco de plástico para a posterior remoção. Então, enquanto está botando o corpo, enfiando no saco plástico, o Miranda está vendo a parte espiritual deles pegando, tentando arrancar, 3 espíritos arrancar o outro que estava lá preso ainda e ainda não estavam conseguindo, eles com raiva, xingando, blasfemando. Aí o Spinelli falou para ele, explicou para o grupo, que nada podiam fazer, exceto orar, em razão do estado emocional desse irmão recém-desencarnado, cuja existência não fora das mais equilibradas. Então, a gente percebe que eles ajudam sempre, quando eles podem, né, no caso, e aí, enquanto tem essas vinculações de espírito da pessoa que é desequilibrada, que não levou a vida da melhor forma, e está ligado aos espíritos que estão obsediando há muito tempo, eles só fazem orar. Quando a pessoa tem um mérito que possa, né, aquele espírito que poderia ter ajuda, como a gente viu lá com eles ajudando a... já falamos da menina da auxiliar de enfermagem, não sei se é esse aqui. Eu estou olhando muito, já estou lá na frente, mas então vai ter a menina da auxiliar, de enfermagem, que aí vai ter gente que vai estar junto dela, eles não vão conseguir auxiliar o irmão dela, mas eles vão tentando, vão explicando, cada pessoa estão sempre nessa história de quem que ele se ligou quando estava vivo. Tá? Então ele falou que ele não tinha uma existência equilibrada. Aí o que, de novo, ele vai de novo, sempre alertando. Deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar, das paixões grosseiras, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. Ou seja, as paixões grosseiras que às vezes estão conosco estão muitas vezes influenciadas com essas mentes perversas, esses espíritos obsessores que estão junto, mas só vêm para perto da gente porque nós estamos atraindo. Nós somos ímãs. Sempre colocar isso na cabeça. Nós funcionamos como imã. Tudo que a gente pega, na sintonia que a gente está, na vibração que a gente está, a gente vai atrair. Então, se você está pensando e está lidando com paixões grosseiras, vai atrair mentes que estejam ligadas. E ainda mais aqueles antigos que você pode ter também na sua história, que está lá ainda esperando para você resolver a situação que ainda não foi resolvida. E aí ele continua. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel importante, de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, a da imortalidade, que é real em relação à física de natureza temporal. E o conhecimento do Espiritismo nos auxilia, é ele que proporciona essas bênçãos de incalculável significado para a existência, porque vai educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito. Então, Kardec fala o tempo todo, quem está falando aqui é o Miranda, tá? O Spinelli vai explicar, mas, bom, pode ser que o Spinelli também, porque na sequência ele explica para o grupo que não pode fazer nada, mas um dos dois está falando esse pedaço. Só que agora a gente vai para Kardec no Livro dos Espíritos. Lembrar que essa educação moral já é falada desde essa época. Na pergunta 685A, na resposta que ele dá. Kardec diz, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos,
serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? A gente pode se espantar com isso? Não, porque as pessoas não estão tendo educação moral desde a época do Kardec, né? Desde a época de sempre. A educação moral sempre foi muito importante. E aí Kardec fala, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Então, aqui a gente está vendo que tudo ele atrela, que desde o começo também, não só a sala da educação moral, várias outras, nesse pedaço aqui, várias outras partes de outros livros de Kardec, ele vai falar dessa educação moral. As pessoas têm que trabalhar isso, e a moral, que a gente já sabe que é a moral cristã, né? O moral não é a moral de falar de decência ou não decência, de acordo com a época da vida, cada um achava a decência de uma forma, mas a moral aqui é dentro do que a gente aprendeu, a moral cristã, e no livro dos Espíritos que nós temos lá a lei do progresso, todas as leis, né? As leis morais, né? As leis divinas, que ali também tem a parte moral. Querem comentar alguma coisa disso? Agora vai entrar para outro assunto. É o tempo inteiro, desde o início, né, da aula de hoje. A sintonia para o bem, o pensamento para o bem, a sintonia para o bem, o pensamento do mal e a sintonia para o mal. A gente vê o tempo todo no que a gente está seguindo aqui. São as nossas condutas durante a nossa vida, né? Na hora da desencarnação, a gente vai ter, ou não, uma companhia melhor ou pior, de acordo com o que a gente pensa, convive, vive as nossas ações, e é o tempo inteiro. É bastante interessante, só essa observação. No livro inteiro, né? Porque ao longo do livro ele vai ficar... Isso aí vai martelar o livro inteiro. E aí não é só nesse livro, né? Inclusive, a gente já pode até adiantar. Todos os livros da doutrina. Da doutrina, e o Miranda... Desde do primeiro que ele fez, de Obsessão, né, que é lá em 1970, mas especialmente esses que começam a Transição Planetária, que são esses 4 livros aí, que são os livros que ele vai falar isso o tempo todo. E aí a gente já viu o doutor Bezerra de Menezes também junto, articulando essas mesmas palavras, para que a gente possa estar sempre prestando atenção no que a gente está pensando e agindo. E aí você pensa, você age. E aí é o que a Helene colocou agora. Você faz o bem, você liga no bem, você entra no mal. É uma coisa simples, coisa simples. Acontece que a gente sempre vai ter que estar vigiando isso, porque a gente volta e meia sem querer sair da sintonia. A vibração é que comanda. Pois é, antes, eu sempre falava assim, orai e vigiai. Só que Jesus falou ao contrário. Jesus falou, vigiai e orai. Né? E eu só aprendi isso esse ano. Pois é. Porque vigiar porque, na verdade, porque a gente tem que vigiar sempre os pensamentos, sempre. Nós temos que estar sempre com os pensamentos lá em cima, para não se perder, né? Exatamente. Então, aqui agora, continuando aqui já em outro assunto, que ele vai, quer dizer, outro fato, né? Ele vai falar que ao cair da tarde, o grupo de Miranda seguiu em direção ao centro de atividades, porque naquela noite... Oi, quem está chamando? Carla, eu só queria acrescentar uma coisa, desculpa te cortar. Não, pode falar. Porque eu achei importante, né, o que o livro do Miranda fala, né? A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. E é mesmo, né? Quanto mais a gente se aproxima da doutrina espírita, mais a gente entende a importância de termos valores espirituais. Mais a gente entende que, encarnados, nós temos um dever a cumprir, né? Não é só viver a vida material, nós temos algo mais que a gente precisa perceber, e o aprofundamento espiritual nos ajuda, nos auxilia nisso, né? Isso me fez lembrar aquela passagem que Jesus fala para Marta, a Marta Maria, Marta, uma está lá cuidando, limpando, lá prestando atenção no que ele está falando, e a outra quer fazer comida, e aí ele fala para ela, a Maria, acho que é a Marta, a outra, ela escolheu a melhor parte, porque ela estava ali ouvindo Jesus, e Jesus sempre frisou bem, que as duas coisas existem bem, mas a mais importante é a espiritual.
E ele falava isso em várias palavras, você vai ver isso, a gente sabe que dá importância, tanto que a vida futura, o reino de Deus, o tempo todo, tudo é a parte espiritual. Então, aqui, a ausência de valores espirituais faz a pessoa completamente feliz, porque ela não consegue entender, nós não somos isso aqui, nós somos o espírito. Nós somos o espírito no corpo. Então, assim, se a gente fosse um corpo que tem um espírito, é diferente, né? Mas não é, nós somos um espírito que temos nossos valores espirituais todos, as leis, né? Baseadas em tudo isso que já foi explicado para a gente pelo espiritismo. E aí a gente agora vai e fica pensando nas coisas da Terra. Nessa hora que a gente tem que lembrar do desapego, tirar um pouco essa parte, né? Dar a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Na verdade, você tem que lembrar bem sempre, porque a gente esquece que a gente é espírito. Eu lembro que não sei quem estava nessas, parece, mas vou escrever, bota na sua casa, no espelho, eu sou um espírito, bota na cozinha, na geladeira, para você ficar lembrando. Eu achei muito engraçado. Tem que botar em vários lugares da casa, eu sou espírito, que é você lembrar que você é, porque você esquece, né? Muito interessante. Já estamos agora em 9 minutos para terminar, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, e aí a gente para também por hoje. Esse pedacinho que vem agora, que eu já falei da educação moral. Agora vai ser um outro caso, que Miranda está falando que está indo de volta lá para o centro de atividades, e naquela noite, eles iam participar de um grande encontro em outra cidade. Esse encontro vai ser lindo, que é só com o pessoal top de linha, né? Espíritos de escola, e os grupos todos desses desencarnados que estão trabalhando, né? E esse encontro vai reunir todos aqueles que fazem parte do projeto no que eles estavam empenhados. A pandemia aumentava muito os casos de morte no mundo e espalhava pavor. Lembrar que nós estamos no ano passado, isso aqui, né? Pelo que eles falam, assim, deve ser por volta de março, abril, por aí. A preocupação do Spinelli era indisfarçável, pois ele sabia do divino programa de evolução para os seres da Terra. Sabia que ainda íamos chegar até as 500 mil mortes aqui no Brasil, e aquela história no mundo todo. Ele, nesse comecinho, estava tudo pouca coisa ainda, né? Mas ele já estava prevendo, né? O grupo repousou algumas horas, mantendo diálogos esclarecedores sobre a misericórdia divina sempre presente. Mais ou menos à 00:30, eles se prepararam para seguir a uma bela cidade no litoral do sul do país. Quando chegaram, então é só o grupo pessoal com Miranda, né? Junto com vão se encontrar com os outros. Quando agora ele, como o Miranda é bem romântico, assim, bem poeta, né? Ele vai falar do local. Quando chegaram, a natureza parecia haver preparado um ambiente em luar sobre as ondas e as cargas sucessivas do plâncton que se alastrava pela praia adornada pelas rendas das espumas. Olha que lindo. Logo, eles encontraram outros grupos simpáticos de espíritos que foram espiritistas na Terra e haviam sido designados para o encontro da solidariedade. Todos estavam entusiasmados com o programa a executar, embora as preocupações e responsabilidades decorrentes do empreendimento. Iriam ser utilizados os espaços físicos da Arena de Desportos da cidade, tipo o Maracanã da vida, né? Que é uma cidade do sul, em razão da sua imensa capacidade de reunir pessoas de ambos os planos da vida. Aí a gente vai para pensar, né? A gente não imagina, tá lá um estádio desse, aí de madrugada tem milhares de espíritos fazendo reunião, é uma coisa impressionante, né, gente? A gente esses relatos do Miranda sempre me deixam fascinado, porque a vida é uma vida constante movimentação e a gente nem imagina o que está acontecendo, né? Ele deixa a gente assim, tipo, cai na real, né? E ele conta com detalhes, né? Na verdade, o mundo espiritual, junto com o mundo material, como é que funciona? Exatamente, porque são dimensões diferentes, mas estamos todos aqui, né? E ao mesmo tempo a gente não vê nada. Aí ele vai falar aqui, que uma coisa interessante, que aí tem até uma referência aqui, que as sombras densas que constituíam a psicosfera local estavam esgarçadas em face das novas mentes que ali se encontravam e emanavam pensamentos de alta edificação, que iam substituindo os pensamentos de nível inferior, porque o planeta Terra está lotado, né, dessas sombra densa, a psicosfera está pesada, escura. Nesse lugar, e aí eu imagino o desenho, estavam os espíritos jogando tanta energia, tanto espírito, tanto vibração de nível superior, que esgarçou em cima, assim, a parte da psicosfera e ficou aquilo mais limpo. Então, aqui na Revista Espírita de maio de
1867, vai falar dessa atmosfera espiritual. Eles falam que os espíritos podem derramar, num dado meio, um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios, que se espalham no ar. Assim, se podem explicar certos efeitos coletivos produzindo sobre as massas de indivíduos. Vamos ter que parar aqui, que já tem 5 minutos para fechar. Então, aí a gente vê como é que funciona, né, o negócio e a energia que eles vão colocando, e aí limpa aquele espaço, e aí vai ter a reunião que é linda, que a gente vai trabalhar na semana que vem. E agora a gente fecha aqui com nossos comentários para poder fazer a oração final. Vou terminar. O que vocês acharam? Vocês já leram esse capítulo? Porque esse capítulo também ele é emocionante. Vai ter fala do Bezerra, né? Do Ismael, que não vai falar, mas não vai falar que eles não vão falar, que o Miranda fala que não se atreve a dizer o que o Ismael falou, porque ele fala que são coisas indizíveis, e aí ficam tão emocionados, e vai ter essa reunião lá nesse local, com todos os espíritos, né? Mas aí fica só para a semana que vem. Quer mais, meninas? Comentem. Temos ainda 4 minutos. Comenta logo, senão vai acabar o tempo. Carlinha vai fazer a oração final? Só para finalizar, esse capítulo é um capítulo que nos dá assim, uma dimensão do que são os trabalhos, né? A beleza do trabalho, né? E a grandiosidade desses espíritos, o amor desses espíritos. Então, quando você se depara com imagina uma cena como essa, dessa reunião, você consegue ter uma visão mínima do que é essa beleza, né? Que eles fazem por pura misericórdia, por pura caridade, para nos ajudar aqui na nossa evolução, né? E a importância também das vibrações positivas, né? Porque eles podem emanar e a gente também, né? Sim. Para poder limpar o ambiente. Então, isso que é importante, né? Por isso que o pensamento é sempre tão importante. Exatamente. Né? Que vai a vibração que vai mandar tudo aí. Por isso que a gente se sente bem quando a gente entra no centro. Às vezes, aí nas igrejas, as pessoas entram, tá aquele negócio, sai de lá tão calma, porque aquilo está cheio de vibração positiva. E você, se você se sintoniza, conecta, você também absorve aquilo. Então, você sai depois do passe, naquela calma. Ah, eu me sinto super bem. Sim, aquele local é um local cheio de vibrações boas. É só você conectar e absorver ali, como você falou. Às vezes, quando eu estou muito triste e eu não sei o que pensar, eu canto. Aí eu canto as músicas que eu gosto, que me botam para cima, e aí realmente eu fico muito, muito, muito mais leve. Quem canta, seus males espanta, né? Não é assim que se fala? Então, Carla, agora faz a oração, que já faltam 2 minutinhos para terminar. Amado Jesus, procurando-te a luz divina no Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis. Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensas e contamos com teu auxílio para que sejamos amanhã melhores que hoje. Agradecemos por essa reunião maravilhosa, que o nosso estudo chegue às pessoas necessitadas, que essas vibrações de amor vindas dos ensinamentos dos maravilhosos espíritos de Manuel Filomeno de Miranda, de Chico Xavier, de Divaldo, que todas essas energias, que todas essas vibrações toquem fundo a todos nós, que possamos fazer desses ensinamentos exemplos para a nossa vida prática, no nosso dia a dia. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Terminamos os trabalhos da noite de hoje. Prontas para a próxima semana que vem. Vamos ficar por aqui. Um beijo bem grande para todo Obrigada, mundo. Su. Beijo, fiquem com Deus. Fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, gente. Agradeço muito. Tchau. Tchau, tchau.